capítulo 6 do nosso livro Obreiros da Vida Eterna. Nesse momento, eles decidiram que seria a hora de descerem para o umbral, de saírem ali da parte da casa protegida, né, Fabiano de Cristo, e irem para o umbral. O André ficou impressionado pelo tanto de deliberações de organização que a Zenobia teve que fazer com as pessoas ali, porque ela ia se ausentar. E ele pensou, meu Deus, são só 4 horas. Eles tinham se organizado para ficar 4 horas fora e a mulher tinha que dar organização para a casa inteira. Uma loucura. Ia chegar um grupo daqui, ia vir outro grupo de lá e precisava fazer isso, fazer aquilo. E ela falando com todos os colaboradores de todas as coisas que iriam ter que ser feitas nesse períodozinho de 4 horas que ela ia ficar fora. Meu Deus, como trabalha esse povo. Eu fiquei impressionada também porque um dos grupos que iam vir ali era de 20 crianças que tinham desencarnado ali por aquele tempo e iam se encontrar com as suas mães. Eu achei bem legal isso para dar um acalento para o coração da mãe que continuava encarnada. As crianças iam poder se encontrar com as suas mães ali por um breve período de tempo. Bom, mas chegou a hora de eles saírem, a Zenobia deu todas as ordens ali, depois foi falar com esses que iam sair do umbral com ela. Para o umbral com ela. E não ia ser só o André, o padre e a Luciana, a enfermeira. E ela convocou mais 20 pessoas, então ao todo eram 25 pessoas que iam descer para o umbral. E ela perguntou para o chefe ali da equipe, tudo certo, tudo preparado? Tinha uns instrumentos que eles tinham que levar, e um instrumento de defesa, redes de defesa e lança-choques. E ele disse sim, tudo certo. Aí o André observou que essas pessoas que iam, eles não eram assim, não tinham uma aparência muito elevada, sabe? Era meio grotesca mesmo para poder enfrentar lá o umbral. Ele conta que era tudo tão ruim, que a sensação era de ar estragado, assim, quente. Eu fico imaginando, né, que difícil de respirar. E tudo era criado, mentalmente criado, pelas pessoas que estavam lá no umbral. Então aquela gosma onde eles pisavam, o calorão ruim, aquela sensação de abafamento, o sol que dava para ver só, ele compara assim como se fosse um disco dourado velho. Não parecia um sol brilhante como brilha por aqui. E a lua, ela ficava só assim uma coisinha de nada, laranja. Nada chegava a brilhar, nada acendia, nada de nada. Tanto é que lá dentro da casa era tudo artificial. Grandes equipamentos para criar o ar para eles respirarem, grandes equipamentos para fazer a luz, porque de verdade não tinha diferença nenhuma. Dia e noite, tudo a mesma coisa. E eles saíram nessa equipe caminhando, porque ela disse, ninguém vai volitar. E ninguém vai conversar aqui, porque não pode. Daqui pra frente, silêncio total. Eles foram, caminharam. E o André, né, louco pra saber, começou a ouvir uns barulhos ali do meio do charco, que parecia assim, que tava pisando assim na meleca, né? E ele começou a ouvir uns barulhos assim, e ele ficou louco pra saber se era humano que tava ali. Daí, como Jerônimo, era o chefe da expedição deles, né, tava muito pertinho dele, ele foi perto assim e perguntou, são almas humanas? Meu Deus, bastou para que desse um reboliço total. E monstros se aproximavam, eles chamavam assim de monstros, né? Porque pareciam uns répteis gigantes e vinham bem próximos dele. E aí a Zenobia ativou as pessoas que tinham raios, e eles davam uns raiozinhos. Diz o André que era bem ridículo o raiozinho, mas assustava bastante. E tinha uma impressão poderosa ali naqueles seres. E eles saíam assim com muito medo e tal. Caminharam, e ele ficou, meu Deus, eu não devia ter falado nada. Ela tinha avisado que não era para falar. Quando eles chegaram num espaço lá que parecia que tinha mais ar, aí a Zenobia disse, aqui nós podemos conversar, aqui é um espaço de oásis para o encontro das almas. Até no umbral tem os espacinhos que dá para ficar mais tranquilo. Quando eles chegaram lá, ela repassou qual seria a orientação, contou de novo, porque como o André era muito curioso e ele ia acabar fazendo pergunta no momento que não devia, ela disse, eu me sinto na obrigação de falar para vocês que a pessoa que nós vamos resgatar é um ex-padre na Terra, o padre Domênico. Eu já tive nas equipes que prometeram resgate para ele e desisti. Deixei ele abandonado porque não aguentei,
porque o homem era tão ruim, o homem era tão ruim. Quando ele estava encarnado, ele era padre, mas sem vergonha que só, como diz ela, se perdeu nos propósitos menos dignos. Como diz ela, foi clérigo menos feliz, incapaz de manter-se fiel ao Senhor até o fim dos seus dias. Ou seja, o cara errou tudo. E o pior, tava lá no umbral e não tinha mudado isso aqui, ó. Continuava ruim, continuava pensando que ele tinha sido injustiçado, continuava com aqueles pensamentos da crosta e não tinha a menor condição de ser resgatada e tal. E ele só estava ali recebendo esse auxílio porque a irmã Zenóbia se interessava por ele e queria fazer o serviço bem feito. Ela tinha se arrependido de ter desistido dele antes. E lembrando que eles não tinham chegado lá no homem ainda, eles estavam naquele oásis ali que dava pra respirar, que dava pra conversar. E ela olhou bem pro André e falou assim, tipo assim, né? Antes que você me pergunte, a gente sim a gente não fica de olho fechado para esses irmãos que nós passamos. Nós tentamos ajudar sim. E aqueles que a gente consegue levar lá para casa, eles mesmos fogem e por vontade própria se jogam aqui de novo. Eles não têm condição ainda de receber ajuda. Eles pedem, mas não têm condição de serem ajudados. Então, o André entendeu, assim, entendeu que os desastres morais eram de cada um que estava ali e que enquanto eles não resolvessem mudar de ideia, mudar de ares, eles não iam conseguir ficar num lugar melhor, porque era ali que eles se sentiam bem. Por mais que gritassem socorro, socorro, era ali que eles se encontravam, era ali que eles, a energia deles permitia que eles ficassem. Tá, voltando ao caso do padre Domênico, a Zenóbia colocou que eles já tinham conseguido que ele chegasse ali para perto, ele já mentalmente ouvia o que eles estavam falando lá de dentro da casa, né, que mandavam mensagens para ele, já estava meio que se ligando, mas é tudo muito lento, quando a pessoa é muito ruim, assim, é tudo muito lento para entender. E ele ficava meio que cego e surdo ali onde ele estava. Então eles foram até ele, a comitiva inteira foi. Chegou no momento que a Zenóbia disse, vocês agora ficam aqui, porque ficava aqueles 20 ali de proteção, né? Tanto é que no caminho eles só não eram atacados, porque quando os vultos pretos chegavam perto, eles viam assim, 20, daí eles mesmos ficavam com medo e se escapavam, sabe? Então aquele volume ali era para dar proteção. Aí ficaram aqueles 20 ali fazendo proteção, e só ela com os da comitiva ali, o Jerônimo, o André, a Luciana e o padre, foram para perto desse padre Domênico. Ela se sentou no chão, André disse que parecia uma mãe assim, colocou a cabeça dele no colo com tanto amor, com um amor tão fraterno, ele nem percebeu nada, continuou cego do jeito que estava, nem sentiu o carinho, não sentiu nada. Ele diz assim, ó, mentalmente talvez ele possa ouvir alguma coisa, mas nesse momento nem sente a nossa presença nem nada. Só que para que houvesse alguma mudança nele, era preciso que ele recebesse a mensagem, então era preciso que ele ouvisse. E aí ela fez uma oração tão bonita, tão bonita, tão bonita, pedindo para Jesus, para que aquele irmão ali ouvisse um pouquinho do que ela tinha para dizer. E no final ela diz, concede-nos semelhante alegria, não por méritos que não possuímos, mas por acréscimo da tua inesgotável bondade. Ai, esses seres assim de luz que já evoluíram, né? Eles têm tanta humildade, tanto que a gente tem que aprender ainda, né? Ela era grata porque eles estiveram ali com ela era grata, ela disse que seria sua eterna credora porque eles resolveriam ali ajudar. Ela disse que não poderia fazer valer a voz dela, porque daí ele ia reconhecer. Eu ainda não entendi o que esse padre era dela de verdade, mas enfim. E ela ainda tinha contado para eles, quando eles estavam lá no oásis, que a Luciana ia ser de imensa utilidade ali, porque ela ia ler, sabe aquele livro que a gente lê, o livro das nossas próprias ações? A Luciana ia ler mentalmente o livro do homem, ia ser mais fácil ele entender, já que ele não entendia nada, ele iria ver por que ele estava ali. Quando a Zenóbia fez essa oração, o André disse que saíram deles, dos 20, assim, ó, saíram
aquela energia brilhante, e a energia foi para as mãos dela, porque ela pediu a força saiu deles, foi para a mão dela, ela colocou a mão sobre a cabeça do padre Domênico, e o homem não começou a ouvir. E ele começou: quem me chama? Quem tá aqui? Quem que tá falando comigo? E ela disse: somos nós que trabalhamos em teu favor, a fim de que obtenhas luz e paz. É besteira, gritava ele. Pensa assim numa pessoa chula. Besteira, ninguém pensa em mim. Quando eu tava na vida eu tinha direitos, me prometeram o céu, a eternidade feliz, e olha aqui onde eu tô. Mais vale o demônio do que esse Deus mentiroso. Nossa, falava. Pensa assim num cara chato. Para ajudar esses tem que ter muito amor, tem que ter muita paciência, né? E a Zenóbia tinha. E aí ela não pôde mais usar a voz dela, então ela pediu pro outro padre falar, o Hipólito. E aí ele disse: acalma-te. É claro, você não deve se rebelar diante da justiça divina. Daí começou de novo o homem: que justiça! E aí começou os impropérios todos. Aí o padre falou para ele: bom, a consciência é juiz de cada um. Provavelmente envergaste a batina fiel à crença. Quando começou muito bem. Mas você foi desleal ao dever. Eu penso ali que ele tenha cometido abuso, tudo coisa da minha cabeça, tá? Abuso de poder, abuso sexual, abuso de tudo quanto é espécie pra estar naquela arrogância toda. E aí o padre Hipólito, que estava ajudando, falou assim: nós temos aqui conosco uma pessoa que vai nos ajudar muito a ler os teus escaninhos mentais, da tua vida mental. Espera que nós vamos orar por você e passaremos a auxiliar para que você releia com a serenidade precisa o livro das tuas próprias ações, compreendendo por que você está aqui, a longa estadia nesses despenhadeiros tenebrosos. Viu, gente? Até gente bem ruim consegue ler o livro. E é esse livro do que nós fizemos ou deixamos de fazer que vai nos dar o nosso futuro, o resto da nossa eternidade. Tomara que a gente seja bom para não precisar passar por isso aí. E tomara que a gente tenha a ajuda de alguém que nos ame para nos tirar dos despenhadeiros se a gente cair lá. Até o próximo capítulo.